Estimados irmãos, daremos início à nossa reunião desta noite. Hoje, uma reunião especial, com um programa de hinos a cargo do nosso coro jovem. Portanto, irmãos, podemos dizer que é também um dia especial com relação ao trabalho que será realizado aqui em nossa congregação de Caçapava. Eu apresento a todos minha saudação, em especial aos que eu ainda não havia cumprimentado. Portanto, a todos minha saudação com a paz do Senhor. Eu desejo que a bênção do nosso Deus, de Jesus, da Virgem Mãe Maria Santíssima, da Santa Avó Rosa, nosso Consolador, e do nosso querido profeta Santo Irmão Aldo, se faça presente na vida de cada um. Desejo, irmãos, que aqui estando, sejamos envolvidos por estas bênçãos. E realizando esta reunião, não só estejamos louvando, glorificando e exaltando o poder celestial, mas também alimentando nosso espírito com a graça e virtude que fortalece a nossa fé, nos dá entendimento, coragem, disposição para estarmos prosseguindo a nossa jornada, sempre em defesa do nosso próprio direito, de uma vida ligada a Deus, fazendo parte do seu poder e da sua glória, igualmente defendendo a nossa existência na condição de igreja do Consolador, irmãos, e assim fazendo juntos, como cantou o nosso coral, mensagem bastante importante para esse entendimento, soldados de Cristo. Então vejam que na condição de soldados do Consolador, título do hino, nós juntos e unidos, como só povo, numa só fé, estamos inseridos na missão e responsabilidade de estarmos defendendo a nossa existência, defendendo o ministério da Santa Avó Rosa, do Santo Irmão Aldo, e naturalmente, irmãos, assim acontecendo, estaremos também juntos com os santos dos céus, promovendo a obra de salvação que prepara santos para a glória do nosso Pai. Portanto, irmãos, sejam todos muito bem-vindos. Agradeço por aqui estarem e com muita gratidão à Santa Avó Rosa e ao Santo Irmão Aldo, vamos então iniciar a nossa reunião. Para tanto, eu convido por gentileza os irmãos sentados, para que, havendo possibilidade, se coloquem em pé e em atitude de reverência, mãos levantadas, cabeças curvadas, olhos fechados. Vamos assim orar, suplicando a direção, inspiração dos céus para o transcorrer da nossa reunião. Oremos. Glorioso e onipotente Deus, soberano Pai e Criador, graças te damos, Senhor Deus, por mais esta oportunidade que nos é concedida, de estarmos nós, parte da Igreja Apostólica, nesta congregação reunidos, onde aqui estando, temos plena convicção de fé, de que somos contemplados por Ti, ó Pai, crendo também na presença espiritual de Jesus, da Mãe Virgem Maria Santíssima, da Santa Avó Rosa, nosso Consolador, do nosso querido profeta Santo Irmão Aldo, que acompanhados de santos e anjos, aqui estando em Teu santo nome, ó Pai, nos concedem a unção do Seu Divino Espírito, a unção que fortalece a nossa fé, alimenta a nossa alma e nos dá força, entendimento, coragem para estarmos fazendo a nossa parte, lutando pelo nosso próprio direito de uma vida em comunhão com o Senhor Deus e com os seus santos, e assim acontecendo também, preparando o nosso espírito para um dia alcançarmos a vida eterna, o galardão que o Senhor Deus tem reservado para tantos quantos lutam por esse direito, com muita fé e sinceridade no coração. Portanto, pela oportunidade que nos é concedida, apresentamos ao Senhor Deus e a todos os santos da glória celestial nosso louvor, nossa gratidão, nossa exaltação.
e à Senhora Santa Avó Rosa, ao Senhor Santo Irmão Aldo, rogamos a direção e inspiração dos céus para o transcorrer de nossa reunião. Peço que nos ajudem, inspirando cada ato que aqui será realizado. Hoje uma reunião especial, com hinos a cargo do Coral Jovem. Isso é muito importante, porque é um trabalho que exalta o progresso da nossa existência e também faz com que estejamos colocando em prática o desejo do nosso querido profeta Santo Irmão Aldo, que quando aqui esteve, muito trabalhou para que o trabalho do coral pudesse se desenvolver, progredir, porque é um trabalho muito importante na obra de evangelização. Portanto, Santa Avó, prepare cada um dos que assim irão apresentar, regentes, músicos, e enfim, também nos ajude como obreiros, membros, para que juntos com o coral, louvando e glorificando o reino dos céus, possamos também estar alimentando a nossa fé para uma vida cada vez mais perfeita, de acordo com o que o nosso Deus quer e espera de cada um de nós. Abençoe tantos quantos não puderam aqui estar, também as demais reuniões, nas demais localidades, por todo esse país, também nossa sede, que todas dirigidas pela Senhora, com a inspiração do Santo Irmão Aldo, promova condições para estarmos unidos, na condição de um só povo, uma só fé e um só objetivo. Portanto, assim crendo e confiando, em teu santo nome, Santa Avó Rosa, em nome do nosso querido profeta Santo Irmão Aldo, nós declaramos iniciada a nossa reunião na noite deste dia, aqui em nossa congregação da cidade de Caçapava. Amém. Cantemos o hino Igreja Forte, número 1 do nosso cenário. Amém. Os irmãos que postam lugares poderão se assentar. E juntos, dando sequência à nossa reunião, estaremos cantando hinos de nosso cenário. Cantemos o hino intitulado Povo Santo, número 13. Os anjos do Senhor estão chegando, número 18. Os anjos do Senhor estão chegando, trazendo poder celestial para libertar e também curar, destruindo todo o mal. Os anjos do Senhor são
Avante, avante, número 60. Avante, avante, ó Filho de Deus, avante, Senhor, vai florescer, para andar sempre com Deus e todo mal vencer. Coragem, coragem, para obedecer. E o amor sincero por Jesus, pois a timidez faz esmorecer, mas o amor sincero me ajuda a vencer. Amém. Irmãos, dando sequência ao nosso louvor através do cântico nesta reunião, teremos agora apresentações a cargo do nosso coral. Como eu já mencionei, hoje um programa especial, onde os hinos serão apresentados, cantados, num primeiro momento, pelos irmãos do coro jovem. E é muito importante, irmãos, nós acompanharmos cada apresentação com atenção, com devoção, porque quando o coral está cantando, está pregando mensagens que nos ajudam a ter mais fé, ganhar mais sabedoria. E também, irmãos, cada música, com cada apresentação, também é um louvor apresentado a Deus e a todos os santos dos céus. Jesus, Virgem Maria, Santa Rosa, o irmão Aldo, então, estão também participando, inspirando, abençoando o trabalho. Então, se nós nos envolvermos como obreiros e membros com o coral, através da reverência, da atenção, do silêncio, os irmãos tenham a certeza que esses hinos serão bastante importantes, irão impactar de maneira muito positiva no nosso entendimento, para que haja, irmãos, também o nosso próprio aperfeiçoamento espiritual. Então, irmãos, com esse entendimento, com esta fé, vamos então acompanhar as apresentações que serão então feitas pelos nossos irmãos do coro jovem. A primeira apresentação será cantado o hino Oração do Pai Nosso.
Na sequência, ouviremos uma apresentação também bastante envolvente. São 3 hinos, 3 títulos em uma única apresentação. Amar, servir, graças a Deus, com Jesus eu sigo. Também cantado pelo coro jovem.
Ouviremos agora o hino intitulado O Mundo Inteiro Há de Conhecer. A beleza da criação divina é o título do hino que ouviremos na sequência. Este mundo, obedece
Irmãos, belas mensagens que tocam em nosso coração. E eu posso, irmãos, falar com muita segurança, um trabalho que nos apresenta a grande evolução que o trabalho do coral em nossa igreja vem alcançando. E, irmãos, isso é fruto do desejo do nosso querido profeta Santo Irmão Aldo, porque ele, enquanto esteve aqui na terra, à frente da igreja, em seu corpo físico, o irmão Aldo muito incentivou, não só como estamos nos referindo, o trabalho do coral, mas a nós, obreiros, pastores, o ministério de um modo geral, e, inclusive, até os próprios irmãos membros também fazem parte desse aprimoramento. Porque eu disse que a atenção, a devoção, ela é importante porque nos envolve. Nos envolve, irmãos, de maneira que unidos, seja ouvindo, cantando ou executando um instrumento musical, nós estamos envolvidos no mesmo objetivo. E isso é muito importante para que a inspiração dos céus se faça presente e todos nós sejamos beneficiados, irmãos, com cada apresentação, sejam elas as normais, ou quando existe um preparo específico para uma apresentação, como está acontecendo. Então, isso é muito importante, irmãos, dignifica o nome de nossa igreja, o trabalho. Nós que já estamos um pouco mais maduros, nós temos um conhecimento de como era o trabalho do nosso coral há 35, 40 anos atrás. Por exemplo, o regente, para poder estar à frente de um coral, tinham lá os ensaios na sede, os regentes iam, quem tinha condições levava um gravadorzinho com uma fita, e ali aprendia a primeira e a segunda voz de cada hino, e nas congregações, ou nas filiais, como se chamava antigamente, quando muito tínhamos lá um violão, um acordeon, depois foram surgindo os teclados, os órgãos, e hoje, irmãos, nós podemos ver a grande evolução. E esse trabalho acontece, primeiramente, porque o irmão Aldo deu incentivo para isso acontecer, e, por outro lado, também existe, por parte dos irmãos que fazem parte desse trabalho, o entendimento e a disposição para estarem se preparando e poder, então, acontecer, irmãos, apresentações como nós estamos tendo na noite desse dia aqui na congregação de Caçapava. Passamos, irmãos, para a parte das contribuições, e eu vou ler em nosso boletim a mensagem sobre as ofertas. Prezados irmãos e irmãs apostólicos, a nossa igreja é a casa do Senhor nosso Deus e Pai, e seu tabernáculo na terra. Portanto, é dever dos seus filhos manter sua obra na terra e divulgar sua glória e seu poder, anunciar ao mundo sua mensagem de salvação e redenção, e fazer conhecido o nome da Santa Avó Rosa, e que nela se cumpriu a promessa de Jesus sobre a vinda do outro Consolador, e o nome do nosso Santo Irmão Aldo, como Santo poderoso de Deus nosso Pai, e de Jesus nosso Senhor, para nos ajudar a vencermos as lutas de cada dia. O apostólico não pode se esquecer de contribuir com seus dízimos e ofertas normais e especiais, para que não faltem recursos na casa do Senhor, ou seja, na igreja apostólica. Deve haver constante interesse da parte de cada um, e não se esqueçam também dos compromissos e gastos que temos para mantermos a nossa igreja e divulgarmos o Evangelho do Reino dos Céus, que Jesus nos legou através da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo. A Tesouraria Geral de nossa igreja é responsável pelo pagamento dos tributos e taxas, aluguéis, despesas com folha de pagamento dos funcionários, pagamento do programa A Hora Milagrosa, construções, reformas, adequações de diversas congregações, insumos, no geral,
entre muitos outros compromissos. Portanto, dependemos da sua ajuda e de suas ofertas. Quem puder fazer mais pela igreja, façam, mas tenham sempre em seu coração que os que fizerem para a grandeza da obra de Deus na terra terão a sua recompensa, tanto na parte espiritual como na parte material, na saúde e em toda a proteção celestial. A Santa Avó Rosa não desampara e nem se esquece do esforço e do amor de cada apostólico. Ela, o Santo Irmão Aldo e nós da direção da igreja, confiamos na bondade do seu coração. Recebam nosso abraço fraternal e o nosso agradecimento pela bondade e amor do vosso coração, pelas ofertas por nossa amada Igreja Apostólica. Desejamos-lhes toda a proteção celestial de Deus nosso Pai, de Jesus nosso Senhor, da Virgem Maria Santíssima, da Santa Avó Rosa, do Santo Irmão Aldo e de todos os santos e anjos do Senhor. Então, prezados, aí está a mensagem clara, objetiva, e eu creio, tenho convicção, irmãos, de que os irmãos aqui estando vieram, cada um já preparado, de acordo com a sua possibilidade, para nesta reunião fazer então a sua oferta. Então isso, irmãos, é um fator bastante importante, porque já envolvidos com o trabalho, com a nossa posição de apostólicos, nós temos aprendido a cada dia que a igreja ela precisa do nosso apoio financeiro. E vejam, irmãos, que diversos trabalhos são realizados, isso já foi mencionado por diversas vezes em nossos boletins. Então a oferta, no primeiro momento, é direcionada para poder pagar as despesas necessárias para que o trabalho esteja mantido. Mas notem que um dos objetivos muito importante com relação ao nosso trabalho é divulgar nossa existência, porque a nossa missão é realizarmos a obra de salvação, dando continuidade à obra que Jesus iniciou quando aqui esteve, irmãos, e é esta obra que nós precisamos levar avante, com um desejo sincero de estarmos dando condições para que em espírito a Santa Avó Rosa, com o Santo Irmão Aldo e todos os santos dos céus estejam alcançando almas piedosas, bondosas, pessoas que realmente tenham no coração o desejo de se agregarem a um caminho onde existe, irmãos, a palavra da salvação, palavra que prepara, que salva almas para a glória celestial. Então, prezados, eu sei que muitas vezes nós passamos dificuldades. Cada um tem a sua dificuldade, tem a sua vida, tem a sua luta. Mas o importante, irmãos, é cada um fazer aquilo que está ao seu alcance. Fazer com fé, com amor. Muitas vezes a oferta, ela pode parecer pequena em valores. Mas, irmãos, se ela for apresentada com fé, com amor, com o desejo sincero de estar cada um assim, cooperando, dando a sua parte, a sua cota de participação para a obra ser mantida, então vejam, irmãos, isso é importante nós observarmos para valorizarmos a oportunidade que temos de sermos na terra as pessoas que têm a missão e a responsabilidade de levarmos avante a obra de nossa igreja. E o irmão Aldo, ele nos deixou uma palavra muito importante quando ele disse: muito já fizemos, muito temos ainda a fazer. Então, nesta reunião, nos é dada a oportunidade, eu vou fazer uma oração consagrando a oferta preparada para esta noite, e após a oração de consagração, as irmãs irão passar recolhendo. De cabeças curvadas, oremos. Santa Avó Rosa, em seu santo nome, em nome do profeta irmão Aldo, falemos, irmãos aqui presentes, algumas palavras, como incentivo de fé. Também apresentei a mensagem que está em nosso boletim, elaborada por nossa direção. Creio que todos puderam entender, porque a igreja é conhecedora, não só da missão que Deus nos concedeu, mas também das despesas que a igreja possui para que a sua obra seja mantida e levada avante, e a nossa cooperação financeira é importante para que tudo seja realizado de acordo também com o plano do nosso Deus e Pai. Portanto, Santa Avó Rosa, em teu santo nome, em nome do profeta Santo Irmão Aldo,
eu declaro a oferta desta reunião consagrada à obra da igreja aqui na terra. Amém. Irmãos, em nosso boletim de hoje, 16 de julho, estão algumas orientações que são importantes para conhecimento de todos. Quadro de avisos e boletins. Uma cópia impressa do boletim deverá ficar afixada no quadro semanalmente. Não é necessário deixar o anterior, pois está disponível no site. Outros avisos que devem ficar afixados no quadro estão disponíveis no site de nossa igreja, na aba de membros, em quadro de avisos. Solicitamos imprimir os avisos e afixar no quadro de sua congregação. Afixar uma cópia da licença de funcionamento, do ABITSE, do AVCB, do Corpo de Bombeiros, se já tiverem disponível. Sempre observem as datas de renovação. Lembrete, os documentos originais da igreja devem ficar em uma pasta identificada na secretaria. Cartão CNPJ, alvará de funcionamento, ABITSE, AVCB e cópia da planta do imóvel. Brinquedos para crianças em nossas reuniões. Conforme orientação antiga do Santo Irmão Aldo, não é permitido trazerem brinquedos para as crianças em nossas reuniões. Pedimos que observem esta orientação, pois nossas reuniões são sagradas e merecem de todos o respeito e a reverência. Portanto, sendo os pais responsáveis por seus filhos, devem orientá-los com relação a não trazerem brinquedos em nossas reuniões. Orientações aos membros do coral. Solicitamos a todos os membros do coral, sejam regentes, músicos ou coristas, que fiquem em seus lugares após as apresentações, somente saiam do lugar por extrema necessidade. Todos os atos, no transcorrer das nossas reuniões, têm um valor muito grande para todos, e devemos respeitar cada ato devocional de nossas reuniões, participando com respeito e reverência. Não devem ficar saindo para conversas nos anexos, no estacionamento e muito menos nos salões de ensaio ou salas do regente, que devem permanecer fechadas durante as reuniões. Então, irmãos, são esses avisos, orientações que estão em nosso boletim e são importantes para conhecimento de todos. Dando sequência às apresentações a cargo do nosso coral, hoje apresentação especial a cargo do coro jovem. Vamos ouvir agora o hino intitulado Amigos para Deus Quero Levar.
Profeta de Deus Criador. É o título do hino que estaremos ouvindo, cantado pelo coro jovem na sequência.
Amém. Prezados irmãos, belas apresentações, como já mencionei, um trabalho muito importante, desenvolvido pelos irmãos jovens desta congregação, e que no dia de hoje e naturalmente, irmãos, são hinos e mensagens que trazem até nós uma oportunidade de uma reflexão. Os irmãos observem que são palavras que falam da doutrina, falam do valor do ministério. Enfim, irmãos, como foi cantado o hino, amigos para Deus quero levar. Então vejam, irmãos, que se nós todos nos envolvermos, e sejam os mais jovens, ou os mais adultos, ou até mesmo pessoas de mais idade, onde cada um de nós temos um ministério, temos um compromisso com Deus, e a nossa missão, seja cantando, pregando, servindo como obreiro, ou participando das reuniões como membros, a nossa missão está inserida na mesma responsabilidade, no mesmo objetivo, irmãos. E, naturalmente, com a bênção, com a inspiração do santo irmão Aldo, nós temos alcançado muito sucesso. E a Igreja Apostólica, irmãos, ela se desponta. O nosso trabalho, irmãos, ele causa admiração para pessoas, às vezes, que são envolvidas neste momento, no caso da música, irmãos, existe uma perfeição bastante profunda no trabalho de nossa igreja, e um trabalho, irmãos, exclusivo, só nosso, e se assim acontece é porque a inspiração, a direção dos céus se faz presente. Então, para encerrar, irmãos, essa programação a cargo do coro jovem, vamos ouvir o hino intitulado Somos Jovens de Valor. Momento de união e confraternização, renovando a fé, alegrando o coração. Momento de refletir qual é a nossa missão nesta santa igreja, oásis da salvação. Juntos de mãos dadas, com o céu a caminhar.
sobre os homens, trazendo as bênçãos e o perdão. Todo apostólico que sobra crer, maravilhas poderá viver, participará também do projeto de Jesus. Neste momento solene e consagrado, com as bênçãos de Deus ao nosso lado, ó Jesus, dá-nos sua proteção e purifique nossos corações, renovemos nossa alma de amor e alegria, cantaremos para Deus em calmaria, e a família apostólica em maior ficar, e a graça de Jesus jamais nos faltará. Como a Mãe Virgem Maria, Santa Rosa e o Santo Alto, chegaremos do céu de glória e cantaremos nossa Amém. Dando sequência, irmãos, à nossa reunião, passamos para a parte da mensagem, onde, juntos estando, temos a oportunidade de meditarmos em nossa doutrina, e é importante entender que a meditação ou a reflexão, ela produz em quem aceita essa mensagem com fé, com amor, com sinceridade, condições para que a própria fé seja aprimorada, aperfeiçoada, e assim acontecendo, irmãos, com todos nós, juntos seremos mais fortes, mais corajosos, para estarmos prosseguindo a nossa jornada, irmãos, e enaltecendo o nome de nossa igreja. A verdade do Evangelho do Reino dos Céus. Eis um ensino precioso sobre a verdade do Evangelho do Reino dos Céus e a maneira e o proceder dos homens e dos filhos de Deus. Devem ser santificados, zelosos do bem e de boas obras, pois a humanidade está carente de pessoas justas, bondosas e santificadas. Assim, os filhos de Deus devem proceder a cada dia. Devem ser a luz do mundo e o sal da terra, porque assim como o sal preserva da corrupção e a luz ilumina, os fiéis devem, com seu bom exemplo, ajudar a nossa igreja a salvar os homens da corrupção moral e iluminá-los com a doutrina de Jesus, da Santa Rosa e do profeta Irmão Aldo. Devem deixar dos vícios, pois eles corrompem a alma e prejudicam a sua saúde, e evitarem tudo o que mancha a sua alma. Não podem ser malcriados e estúpidos com o seu próximo. Precisam deixar o péssimo costume de xingar e falar palavrões que ofendem e criam inimizades e maquerência. Não podem ser vaidosos e nem acompanhar as modas ridículas que não são próprias para os filhos e filhas de Deus, pois ofendem o Espírito Santo do nosso Pai Celestial. Portanto, precisam ser mansos e humildes de coração. Sejam pacientes e justos nos seus negócios e no trato com o seu semelhante. Não enganem a ninguém, mas sejam cumpridores do seu dever e da sua palavra, pois Deus não se agrada com os injustos e maus de coração. Devem ter um espírito puro e consagrado ao bem,
à justiça e ao Consolador, como verdadeiros filhos de Deus. Prezados irmãos, nunca se esqueçam deste ensino sábio e precioso do nosso Deus. Filho meu, atenta para as minhas palavras, aos meus ensinos inclina o teu ouvido, não os deixes apartar dos teus olhos, guarda-os no íntimo do teu coração, porque são vida para quem os acha e saúde para seu corpo. Porém, sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Desvia de ti a falsidade no falar, e afasta de ti a perversidade dos lábios. Portanto, para que uma pessoa seja liberta por Jesus, e nestes dias pela Santa Avó Rosa e pelo Santo Irmão Aldo, tem que fazer sua parte, atentando às palavras do Divino Mestre que disse: e conhecerei a verdade, e a verdade vos libertará. Uma grande parte dos judeus que ouviram a mensagem de Jesus, sua doutrina de amor e justiça, não puderam ser livres do pecado, do sofrimento, da miséria moral e alcançar a bem-aventurança que Jesus oferecia, porque não quiseram mudar sua vida. Orgulhosos, continuaram no erro, nas injustiças, e não se converteram dos seus maus caminhos. Entendam esta verdade de Jesus sobre os dois fundamentos. Todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Esta rocha é Jesus. E nestes dias, juntamente com a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo, aliados à doutrina e disciplina desta Igreja Apostólica. E continua o Mestre ensinando: e todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que não vê o perigo e nem percebe o erro, que edificou sua casa sobre a areia, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Aceitem, prezados irmãos, estes ensinos preciosos da Igreja Apostólica, e coloquem em prática a nossa doutrina e disciplina, e vivam como um novo cristão, filho de Deus, livres dos sentimentos e pensamentos maus, dos vícios, do pecado, das injustiças e de toda a corrupção. Transformem totalmente suas vidas, tendo moral elevada, honradez e bons costumes, para serem felizes, protegidos e abençoados por Deus nosso Pai, por Jesus nosso Senhor, pela Mãe, Virgem Maria Santíssima, pela Santa Avó Rosa e pelo Santo Irmão Aldo. Então, irmãos, uma mensagem bastante clara, objetiva. Irmãos, podemos aí já começar nossa reflexão pelo título que nos diz, na verdade, do Evangelho do Reino dos Céus. Agora, irmãos, é importante entender qual o significado da palavra Evangelho. É o conjunto, Evangelho, é o conjunto de ensinamentos deixados por Jesus. E de maneira bastante especial, irmãos, temos na Bíblia, no Novo Testamento, livros de 4 apóstolos, São Mateus, São Marcos, São Lucas e São João, que narram, irmãos, de maneira bastante clara, toda, irmãos, a trajetória da vida, doutrina e também ressurreição de Jesus. E hoje, irmãos, nós, através
da Santa Avó Rosa, através do Santo Irmão Aldo, nós temos a oportunidade de entender o que é viver esse Evangelho. Como eu disse, viver o ensino de Jesus. E a mensagem que está em nosso boletim, ela é muito clara, com relação, irmãos, a como devemos proceder para viver exatamente o que Jesus viveu. Na essência, irmãos, do significado de uma vida voltada a viver para Deus. E, naturalmente, prezados irmãos, nós podemos observar que, infelizmente, existem muitas pessoas que muito falam, até muito pregam, irmãos, e até certo ponto se baseiam nas Escrituras, e muitas vezes, irmãos, para poderem criar argumento para se defenderem. Vejam que, infelizmente, é uma situação, irmãos, como está nesta mensagem, pessoas insensatas, pessoas que não observam como devem proceder para viver uma vida em segurança com o reino dos céus, em comunhão com o nosso Deus. E, irmãos, vejam, por exemplo, que isso é muito fácil entender. Vivemos no mundo, planeta Terra, onde existem quase 8 bilhões de habitantes, irmãos. Desse número, 1/3 desta população se diz cristã. Se dizem pessoas que vivem a palavra e o ensino de Jesus. Mas, irmãos, vejam que no tempo do passado, pessoas que estiveram com Jesus ao lado dele não o aceitaram. Pessoas que se diziam religiosas, doutores em religião, foram as pessoas que fizeram com que Jesus fosse crucificado. E nos dias atuais, irmãos, não é diferente. Nós apostólicos conhecemos o Evangelho de Jesus, sua doutrina e seu ensino, porque de maneira pura, genuína, perfeita, a Santa Avó Rosa, ela recebeu de Jesus revelações que dão todas as condições para a Igreja Apostólica. Irmãos, quando digo Igreja Apostólica, significa estarmos todos nós inseridos na posição de igreja, porque a igreja somos nós. Cada um de nós somos um elemento do conjunto que na terra forma a Igreja Apostólica. E todos nós, irmãos, precisamos ter em nós a consciência do dever de uma vida voltada exatamente a obedecer, a viver o que Jesus pregou, o que os apóstolos do passado, irmãos, pregaram e ensinaram. Porque eu disse, por exemplo, que temos aí os evangelhos, onde estão narrados pelos apóstolos São Mateus, São Marcos, São Lucas e São João, toda a trajetória da vida e ministério de Jesus. E temos também depois os demais apóstolos com as cartas ou epístolas, onde eles, se dirigindo ao povo daquele tempo, falavam, pregavam. Temos, por exemplo, o apóstolo São Paulo, um grande doutrinador, uma pessoa que muito se empenhou com segurança, irmãos, com dedicação, com fé, a divulgar a palavra de Jesus, o Evangelho, de maneira perfeita, exortando com autoridade a igreja do passado, para que não se desviassem do caminho da verdade, não se desviassem, irmãos, exatamente daquilo que Jesus pregou. E o que nós sabemos, irmãos, como canta o nosso coral, que havia no passado uma igreja pura e santa, que por causa do pecado se esfacelou. E hoje, irmãos, nós temos a grande honra, ou o privilégio, de sermos o povo do Consolador da promessa de Jesus, onde o próprio Jesus prometeu que enviaria outro Consolador. Passaram-se quase 2000 anos e hoje aqui estamos, Igreja da Santa Avó Rosa, Igreja do Consolador prometido por Jesus, igreja onde está o último profeta, também, irmãos, fruto da promessa de Jesus, quando disse que chegaria o tempo em que na terra existiria um só rebanho, um só pastor. E o nosso profeta, Santo Irmão Aldo, dando continuidade ao trabalho que a Santa Avó Rosa iniciou, nos seus 44 anos de ministério terreno, ele não só preservou o que a Santa Avó Rosa deixou, mas com poder, com autoridade, com conhecimento. Ele, Irmão Aldo, também, com revelações que recebeu da Santa Avó Rosa, ele nos deu palavras, ensinos que aprimoram esse conhecimento. E aí, irmãos, com esse entendimento, com esta fé,
nós temos a missão de sermos o diferencial nesse número imenso de pessoas que se dizem cristãs. E, irmãos, sermos o povo que conhece a verdade. E conhecendo a verdade, como foi mostrado na mensagem do boletim da semana passada, conhecendo a verdade, nós temos, irmãos, o dever sagrado de vivermos a verdade, irmãos. E essa verdade nós aprendemos a conhecer exatamente vivendo o Evangelho de Jesus, como está nessa mensagem, de maneira muito perfeita, muito segura, para que então nós apostólicos tenhamos, irmãos, a cada vez que meditarmos, a oportunidade de ter a nossa fé aumentada, irmãos, para podermos prosseguir nossa jornada. E, irmãos, como amigos de Jesus, amigos do Consolador, do Santo Irmão Aldo, dos Santos Céus, trabalharmos com a nossa vida fiel, trabalharmos para que, onde quer que estejamos, sejamos luz a brilhar, e assim em nós possa estar sendo, pode estar resplandecendo a palavra de Jesus através da nossa vida, como uma casa edificada sobre a rocha, uma casa que pode vir a adversidade que vier, estamos ali firmes e seguros, porque vivendo a palavra da doutrina, com fé, com amor, não só crendo em Jesus, mas nos santos dos céus, na Mãe Virgem Maria Santíssima, na Santa Avó Rosa, no Santo Irmão Aldo, inspirados por esse poder que eles manifestam sobre nós, em nome de Jesus e do Pai, possamos ter a igreja que, irmãos, tenha a palavra da verdade, a palavra que salva e prepara almas para a glória do nosso Deus, ou seja, para a vida eterna. Portanto, irmãos, esta mensagem nos leva a essa reflexão e com esse breve, irmãos, com essa breve explanação, eu deixo essa mensagem nos seus corações, irmãos, e desejo muito que a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo nos ajudem a sermos cada vez mais perseverantes nessa fé e temos entendimento para viver o conjunto de ensinamentos que Jesus deixou, hoje nos dado pela Santa Avó Rosa e pelo Santo Irmão Aldo, para essa vida feliz com Deus e para Deus. Então, irmãos, antes de nós encerrarmos a reunião, vamos ouvir, cantado pelo coral, o hino intitulado Guarde Bem Esse Nome. Nesta congregação, dia 24, domingo próximo, estará sendo realizada a festa de aniversário da congregação. São 64 anos de instalação aqui na cidade de Caçapava. Então haverá um programa festivo durante o transcorrer do dia e às 15 horas será então realizada ou iniciada a reunião especial onde será ministrado o sacramento da Santa Comunhão. Então os irmãos estão todos convidados, é muito importante sua participação, e com relação à programação especial do dia 24 de julho, os irmãos se entendam aí, conversem com os organizadores, que eles poderão esclarecer e orientar sobre tudo quanto deverá ser realizado para o dia 24, um domingo muito especial para a congregação de Caçapava. Vamos ouvir então, irmãos, Guarde Bem Esse Nome, cantado pelo coral.
Prezados irmãos, com esta mensagem cantada, nós chegamos ao final de nossa reunião. Eu agradeço a todos pela presença, pela atenção, pelo carinho com que participaram da reunião. Aos irmãos do coral, também nosso muito obrigado pelo trabalho apresentado, trabalho que muito nos ajuda a ter a nossa fé fortalecida, e desejo muito que a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo nos ajudem, inspirando cada um de nós, para que possamos prosseguir a nossa jornada com muita fé, com muita sabedoria e guardando bem esse nome. Irmãos, guardando bem esse nome, Santa Avó Rosa, Santo Irmão Aldo, santos que nos fazem entender como devemos agir para uma vida na condição de filho de Deus, nos mostrando, dando-nos ensinos para vivermos com segurança, irmãos, o Evangelho de Jesus na essência de seu significado. Que a Santa Avó Rosa, irmão Aldo, abençoe a todos. Muito obrigado pela cooperação de cada um para que esta reunião pudesse acontecer. Conto com a presença de todos na reunião de amanhã. E, irmãos, sejamos muito felizes com a bênção, com o amparo, a proteção do Reino dos Céus e recompensados por tudo aquilo que fazemos em favor de trabalharmos em função da obra desta igreja aqui na terra. Amém. Convido, por gentileza, os irmãos sentados a se colocarem em pé e em atitude de oração. Vamos orar encerrando nossa reunião desta noite. Com reverência, oremos. Ó querida Santa Avó Rosa, chegando para o final desta reunião, queremos primeiramente agradecer a senhora, ao Santo Irmão Aldo, não só pela certeza da inspiração e direção dos céus para que esta reunião pudesse acontecer, mas também, Santa Avó, pela certeza da sua direção sobre cada um de nós, para que esta reunião possa produzir em cada um entendimento para o nosso aprimoramento espiritual, para o nosso crescimento na fé, e assim acontecendo, sendo mais perfeitos para, na obra que realizamos para na terra, servir a nossa igreja, e assim também tudo fazermos para que a nossa existência seja divulgada através da nossa dedicação em viver a nossa mensagem, a mensagem que a senhora nos deu, em nome de Jesus, com amor, com muita fé e sinceridade. Portanto, Santa Avó, nos ajude com o Santo Irmão Aldo, e que a bênção do nosso Deus, de Jesus, da Virgem Maria, com a sua intercessão, esteja sobre todos nós, para que possamos assim também compreender o valor de nossa obra, para que Deus possa colocar seus planos de salvação em execução. Orando, Santa Avó, cada um apresenta seu pedido. A senhora sabe e conhece a nossa vida, inclusive das pessoas que estão com o nome colocado na caixinha de pedido de oração. E nesta hora eu rogo que a senhora, com todo o poder que recebeu do Pai, junto com Jesus, com a Virgem Maria, com a participação do Santo Irmão Aldo, alcance a todos com a graça e misericórdia dos céus, de maneira que males sejam desfeitos, problemas solucionados e até enfermidades sejam curadas, se assim for de acordo com a vontade do nosso Deus, e todos possam gozar de perfeita paz, saúde e felicidade. Abençoe os que não puderam aqui estar, abençoe os ouvintes de Hora Milagrosa, irmãos, amigos e internautas, que todos, onde quer que estejam, possam receber a tua bênção e sentir tua presença, por intermédio dos santos e anjos que a senhora e nosso Santo Irmão Aldo enviam para estar com aqueles que são fiéis, vivem a mensagem desta igreja com fé e muito amor no coração. Encerrando a reunião, cada um tem seu destino. Guarde e ampare no caminho que farão, dando um regresso feliz, uma noite de descanso cheia de paz, e amanhã um dia onde tenhamos disposição para nos fazermos presentes com o nosso trabalho, com a nossa dedicação, e assim estarmos com a nossa reunião, mais uma vez honrando e glorificando o nosso próprio nome de apostólico aqui na terra, exaltando o seu poder, o ministério do Santo Irmão Aldo, enfim, o poder de Deus e de todos os santos dos céus. Assim, crendo e confiando, recebo, irmãos, com muita fé nesta hora. A bênção de Deus, nosso Pai, na comunhão do seu Divino Espírito. A bênção de Jesus, da Virgem Mãe Maria Santíssima, da Santa Avó Rosa, nosso Consolador, e também, com muita fé, recebo a bênção, um abraço fraterno e espiritual do nosso querido profeta Santo Irmão Aldo. Em nome desses santos, peço a todos com a paz do Senhor, desejando que sejam felizes, bem-aventurados, hoje e sempre, com a graça e amparo de todos os santos da glória celestial. Amém. A paz, Senhor, a todos, um bom descanso e até